Hashtag 122, Apocalipse, estudando as profecias. Vamos agora para o capítulo 13, versículos de 1 a 10. Mas eu já vou relembrar aqui que nós finalizamos a hashtag anterior, dizendo que a gente ia estudar agora quem é esse animal de duas pontas, né? Vamos ver agora, dar continuidade aqui. Abre aspas. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 pontas, e sobre as suas pontas 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Seus pés eram como de urso, sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a própria besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu santo nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e a adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro, irá para cativeiro. Se alguém matar a espada, necessário será que seja morto pela espada. E aqui está a paciência e a fé dos santos de Deus. Fecha aspas. Bom, a palavra mar é um símbolo de povos, de multidões, de nações e línguas. Viu Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Bom, uma besta é o símbolo bíblico de uma nação, ou poder injusto, representado por vezes apenas no poder civil, por vezes o eclesiástico também, relacionado com o poder civil, os dois. Sempre se vê uma besta subir do mar. Quer dizer, que o poder se levanta de um território densamente povoado. E se os ventos são representados como sopro sobre o mar, como está no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 2 e 3, então são indicadas como são poder político, contenda civil, revolução. Pelo dragão do capítulo anterior e a primeira besta deste capítulo, cujo o representado é o poder romano, como um todo em suas duas fases, pagã e religiosa. Por isso, ambos desses símbolos têm 7 cabeças e 10 pontas ou 10 chifres. Temos que ver a propósito o capítulo 17, versículo 10. A besta de 7 cabeças e 10 pontas, ou, mais brevemente, o leopardo aqui apresentado, simboliza um poder que exerce tanto a autoridade eclesiástica quanto a autoridade civil. Ora, este ponto é de bastante importância para justificar a apresentação de alguns argumentos que vão provar. Bom, a sequência profética a que se refere estes símbolos se prendem a este símbolo e começa com o capítulo 12. Os símbolos de governo terrestre abrangidos pelas profecias são o dragão do capítulo 12, a besta semelhante ao leopardo e a besta de 2 pontas
do capítulo 13. A mesma sequência profética, evidentemente, continua até o capítulo 14, terminando com o versículo 5 deste capítulo 14. Isso aqui estou falando do Apocalipse. Tá? A começar, portanto, com o primeiro versículo do capítulo 12, até o versículo 5 do capítulo 14, temos uma sequência profética distinta e completa em si mesmo. Cada um dos poderes aqui introduzidos e representados como perseguindo ferozmente a Igreja de Deus. A visão da cena abre com a igreja simbolizando uma mulher, né, ansiosamente aguardando que se cumprisse a promessa de que a semelhante semente da mulher, o Senhor da glória, Jesus, o Cristo, apareceria finalmente entre os homens. Ora, o dragão se pôs diante da mulher para tragar o seu filho, para matar o seu filho. Seu mau intento foi contrariado e o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Segue-se então um período em que a igreja do Cristo sofre uma dura opressão do poder representado pelo dragão. E embora nesta parte da cena o profeta olha de passagem para o futuro, quase até o fim, porque todos os inimigos da igreja haviam de atuar pelo espírito do dragão. No versículo 1 do capítulo 13 está lá. Retrocedemos ao tempo em que o leopardo, o sucessor do dragão, começa a sua carreira. E é exatamente este poder, né, que o sucessor do dragão, que durante o longo período de 1260 dias, a igreja sofre a perseguição. Nós já estudamos isso aí atrás, né? Onde começou lá no papado, no ano 538, e cumpriu-se esses 1260 anos, quando já mudou a situação, quando surgiu Lutero, e aí as coisas já mudaram. Bom, seguindo-se esse período de opressão, a igreja tem outro conflito breve, mas agudo, tremendo, com a besta de duas pontas. Observação, isto vai acontecer nos últimos 3 anos e meio. Aí vamos lá. Vem depois a libertação e a profecia termina com a igreja levada em plena segurança através de todas as perseguições. A igreja vitoriosa com o Cordeiro de Deus no Monte Sião, graças a Deus, pela segurança e segura promessa, né, da vitória final. Com o segundo advento de Jesus, seria a volta, que será a volta do Cristo de Deus a este mundo de trevas ainda, infelizmente. Bom, o único caráter que se manifesta sempre o mesmo em todas as cenas e cuja história é o tema principal através de toda a profecia é a Igreja de Deus, a Igreja do Novo Mandamento de Jesus, os puros, os que amam e sofrem em silêncio, mas Deus sabe onde eles estão. Então, ninguém se engane, nenhum desses está abandonado. Por mais escondidos que estejam, Deus sabe onde eles estão. Então, esses são da Igreja de Deus. São os humildes, desprezados, escarnecidos, mas Deus sabe. Parece que não vale nada, são jogados às baratas, mas Deus sabe onde eles estão. Dentro daqueles corpos humildes estão espíritos de uma luz indescritível, de uma grandeza inenarrável. São os que amam e sofrem por amor à humanidade, por amor a Deus. Vamos à próxima.